pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Thaísa e toda semana eu falo aqui sobre algum tema relacionado à saúde mental. E nesse mês de setembro eu tô fazendo uma série especial sobre o Setembro Amarelo, que é um movimento de prevenção ao suicídio, e eu falo melhor dele nesse vídeo aqui. E hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que talvez você nunca tenha passado por isso e talvez nem entenda muito bem como isso funciona, mas eu tenho certeza que você ou convive com alguém ou conhece alguém que sofre de depressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ele é campeão da América Latina em casos de depressão. E como eu falei no primeiro vídeo dessa série, existem inúmeras causas para uma pessoa sofrer depressão. Hoje eu não vou falar aqui dessas causas, mas eu vou falar como identificar se essa pessoa está precisando de ajuda ou se de repente você mesmo está precisando de ajuda. Vou falar um pouquinho sobre os sintomas, sobre como funciona a depressão e também sobre o tratamento. A primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro é que depressão é diferente de tristeza. A tristeza, ela acontece com todo mundo, tá, gente? Ela é a vida, acontece uma coisa ruim, você normalmente se isola um pouco, fica um pouquinho mais quietinho, mas à medida que o tempo vai passando, você vai ressignificando aquela dor e vai dando um novo sentido para aquilo. Então, aos pouquinhos, você vai conseguindo sair daquela tristeza. E, em média, de 15 a 20 dias você já consegue começar a sair daquilo. Em casos de luto, dura um pouco mais. Em geral, tá? Em geral, pode ser mais, pode ser menos, 1 ano. Mas torna-se depressão quando você perde completamente o controle sobre essa tristeza. Então, como a pessoa já não consegue mais controlar aquela tristeza, ela fica mais reclusa, ela fica mais isolada, ela não sente vontade de sair para fazer as atividades normais do dia a dia. E aí, como ela já não faz atividade, ela se sente cada vez pior, como se ela fosse vazia de valor. É uma sensação sufocante, tá, gente? Isso é importantíssimo que a gente fale aqui. Não é uma frescura, não é preguiça, é uma doença. E é uma doença de um sofrimento psíquico tão grande que muitas vezes a única maneira que a pessoa encontra de acabar com essa dor, de acabar com esse sofrimento, é atentando contra a própria vida. E não é à toa que cerca de 90% dos casos de suicídio estão associados a algum desses distúrbios, depressão ou ansiedade. E é importante eu falar aqui sobre alguns sintomas da depressão para que você identifique se você tem sentido esses sintomas ou que você saiba identificar se a pessoa com quem você convive apresenta alguns desses sintomas. Então, sintomas como humor deprimido durante a maior parte do dia, diminuição do interesse ou prazer em boa parte das atividades que realiza, insônia ou hipersônia, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade ou uma culpa excessiva ou inapropriada, uma capacidade diminuída de se concentrar, e pensamentos ruins constantes e recorrentes, como de morte e suicídio. Então, entender como a depressão funciona, entender esse ciclo que a pessoa acaba caindo e não consegue sair, é o primeiro passo para você começar a sair desse ciclo ou para você começar a ajudar uma pessoa que você conhece a começar a sair desse ciclo. E a depressão, ela é uma doença como qualquer outra. Então, se você tem gastrite, você vai procurar um médico que vai te orientar em qual medicação você toma para curar aquela gastrite. Então, se você convive com uma pessoa que sofre de depressão, não vai adiantar você chegar para ela e falar: levanta dessa cama, vai fazer uma atividade física, vai sair um pouco, vai ver as pessoas. E também não é nada bom você ficar perguntando o tempo todo: por que você tá assim? Tá tudo bem, não tá acontecendo nada. Porque a própria pessoa, às vezes, ela não entende por que ela tá naquele sofrimento intenso. Então é muito complicado pra ela alguém falando o tempo todo que não tá acontecendo nada. Alguém perguntando pra ela o tempo todo o que tá acontecendo, que tá fazendo com que ela, de repente, não saia do quarto. Inclusive, em muitos casos, existe mesmo um desequilíbrio químico no cérebro dela. Então, quando a depressão ela é clínica, né, ela é química, é mais ou menos assim: a pessoa ela vivia num estado, aconteceu alguma coisa ali que fez com que ela começasse a viver num estado de tristeza, onde o grau de atividade dela cai, vai caindo cada vez mais e ela precisa de um tratamento para poder voltar ao estado original. É bem simples de entender. Quando você está bem, acontece alguma coisa ali, alimentação ruim, nervoso, e você começa a ter uma gastrite. Você vai procurar um médico que vai te dar uma medicação para você retornar ao estado de antes. É a mesma coisa com a depressão. Existe um tratamento que vai ajudar essa pessoa a retornar para um estado normal através de profissionais capacitados, psiquiatras e psicólogos, que
que vão avaliar as causas, o grau dessa depressão e aí definir qual é o melhor tratamento para essa pessoa. E pessoal, eu sei que não é fácil conviver com uma pessoa que tem depressão e mais difícil ainda é você sofrer dessa doença. Porém, se 90% dos casos estão associados à depressão e ansiedade, e eu vou falar sobre ansiedade no próximo vídeo, é bem possível que se você entender o funcionamento dessa doença, conforme eu expliquei aqui no vídeo, e procurar ajuda, a gente consegue reduzir drasticamente a taxa de suicídio. Tratar a depressão como qualquer outra doença, que precisa de tratamento, que precisa de profissionais especializados, é um primeiro passo para que isso comece a acontecer. Infelizmente, no Brasil, a gente precisa conversar mais e debater mais sobre saúde mental. Nós não temos políticas públicas adequadas, não é um tratamento de acesso a todo mundo. A gente precisaria de mais um vídeo só para conversar sobre isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui e sente que você tem apresentado muitos desses sintomas, a primeira coisa que eu te sugiro é que você procure ajuda. Procure alguém que você confia para conversar, para se abrir, para expor isso que você tem sentido e que você peça ajuda. E se você é uma pessoa que convive com alguém que você percebe que tem tido esses sintomas, procura não deixar essa pessoa sozinha. Procura entender o que ela está sentindo e prestar ajuda por meio não só da escuta, mas principalmente da procura de profissionais capacitados que possam indicar o melhor tratamento para que essa pessoa volte a um estado de saúde psíquica. Mais uma vez eu vou deixar no link dessa descrição o site do CVV, que presta ajuda voluntária a pessoas que estão passando por esse sofrimento intenso. Em algumas cidades existem sim grupos de apoio que podem te ajudar nesse início dessa caminhada. Compartilhe esse vídeo, vamos trazer mais consciência a respeito de uma doença que acomete tantos brasileiros, mas que muitas vezes não é levada a sério. E não à toa temos uma taxa tão alta de suicídio. No próximo vídeo eu vou falar também sobre uma das causas associadas ao suicídio, que é a ansiedade, e que tem piorado ainda mais nesse período de 2020 com a pandemia. E se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir aqui embaixo, que isso ajuda pra caramba a alcançar mais pessoas. Então é isso, um beijo, tchau!